Aleluias, glória a Deus. Salmos 90, versículo 12. Você pode se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Senhor, obrigado por mais esse privilégio de estar aqui com os irmãos. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu quero ler esse texto com a igreja, tá? Todos aqui no 3, tá bom? 1, 2, 3. Ensina. Sente-se então no seu lugar, tome lugar. Aleluia, glória a Deus. Amém. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso tempo. O nosso tempo pertence ao Senhor, o nosso tempo pertence a Deus. Eu pergunto a você, o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com o tempo que você tem? Pergunta para essa pessoa, o que você tem feito com o seu tempo? Você não precisa responder, não, só pergunta. Aleluia. Quero falar um pouquinho sobre o tempo. Nós estamos diante de uma oração, a oração de Moisés. Esse Salmo 90 é a oração de Moisés. E ele começa os Salmos 90 afirmando que Deus tem sido seu refúgio de geração em geração, ou seja, é em Deus que eu me escondo, é em Deus que eu me repouso, é em Deus que eu busco abrigo, é em Deus que meu coração descansa. E lá no versículo 12, ele vai pedir para o Senhor algo muito importante, é isso que você e eu devemos fazer. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a reconhecer meu tempo. Ensina-me a reconhecer que a sabedoria não nasce sozinha, ela vem de Deus. Ensina-me. Ensina-nos a reconhecer que a sabedoria não vem sozinha, não nasce por acaso, ela vem de Deus. Às vezes você de repente está pedindo riquezas, pedindo saúde, pedindo harmonia no seu casamento. Todos esses pedidos, irmãos, é legítimo. Não estou aqui dizendo que você está errado em pedir. Pedindo estratégias para os seus negócios, como lidar com a família. Quem sabe o que você precisa mesmo é sabedoria. Está lhe faltando sabedoria. Então, esse salmo diz, Moisés vai dizer, ensina-me, Senhor. E ele continua, a contar os nossos dias, a contar os meus dias. E aqui, pastor, não é sobre números. Não é sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é sobre isso. É sobre valorizar o tempo que tem. Ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a valorizar o tempo que tenho. Porque a vida é limitada e passageira. Você e eu estamos aqui na terra e não é por todo tempo, e sim por um único tempo. E pouco tempo. Para você ter uma ideia, uma tartaruga marinha vive 4 vezes mais que um ser humano. É pouco tempo. Então não é sobre número, é sobre valorizar o tempo, é lembrar que a vida é limitada, é lembrar que a vida é passageira. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Ensina-me, Senhor, a ter sabedoria para lidar com esse tempo tão curto de vida e às vezes desprezado e perdido em tantas coisas fúteis.
E a grande parte do nosso tempo nós passamos resolvendo conflito. Você parou para pensar? Eu vou explicar para você, vou criar uma dinâmica aqui. A vida de uma dona de casa é resolver conflito o dia todo, percebeu? Primeiro conflito, preparar os meninos para a escola. Aí tem que ir lá dar banho nos meninos, dar roupa para os meninos, preparar o café para os meninos. Necessariamente não nessa ordem. Segundo conflito, limpar a casa. Terceiro conflito, fazer alimento, cozinhar. E é o dia todo cuidando da casa. Aí no meio do caminho chega a visita, aí você tem que parar tudo para atender a visita. Isso quando essa dona de casa não tem que lidar com dois tipos de conflitos, os internos e os externos. Ela tem que sair rapidinho para trabalhar. E aí o homem, da mesma forma, acorda cedo, tem que trabalhar, conflito. Nós passamos a grande parte do nosso tempo resolvendo conflitos. E a vida toda é assim. E quando nós paramos um tempo para poder viver esse tempo com qualidade, a gente está cansado de tanto trabalhar para resolver conflito. A gente está muito cansado. Então a gente não vai viver o tempo de qualidade daquilo que Ele oferece, daquilo que Ele tem. Nós só queremos descansar. E é outro conflito. Por quê? Porque a mente está cansada, os músculos estão cansados. E uma pessoa cansada, você pode levar ela no oásis. Você pode levar essa pessoa num ambiente mais incrível do mundo. Ela vai olhar para tudo aquilo e vai dizer, é incrível, que lugar bonito, maravilhoso, tira foto e tudo, mas ela quer descansar. Eu preciso de descanso. Então a gente passa a vida toda resolvendo conflito para chegarmos em um momento da nossa vida em querer resolver um conflito maior, que é descansar. E muitas vezes, parar num leito de hospital, travado em uma cama, é o único momento para se descansar. A pessoa diz que não tem tempo para nada, mas quando cai num leito de uma cama, ela ganha todo o tempo necessário. Porque é isso que uma doença faz. A doença te dá todo o tempo necessário para que você adoeça. Já ouviu alguém com saúde plena, prostrado em uma cama? Mas uma cama é o lugar que todo cansado quer estar. A cama é o lugar de descanso. Por isso que todo doente precisa de descanso. Então a pergunta que eu lhe faço essa noite é: o seu cansaço é fruto da doença? Ou é fruto do desprezo de um tempo que você pode ter de qualidade e você usa para resolver conflito? Então eu já começo dizendo que nem tudo tem que se resolver. Tem coisa que o próprio Senhor resolve pelo próprio tempo. E é daí que vem as ansiedades. A ansiedade é daí que vem muitas coisas, muitas doenças psicológicas. A necessidade de estar em movimento todo dia, toda hora, todo tempo. Então vamos refletir um pouco sobre o tempo. Ensina-me, Senhor, a ser sábio. Ensina-me a contar os meus dias, porque eu preciso aprender a valorizar o tempo que tenho, porque eu só vivo essa vida. E aí ele encerra dizendo, para que eu alcance um coração sábio. Aí eu coloquei aqui, quando entendemos que o tempo é precioso, passamos a viver com prioridades corretas, escolhas mais maduras e um coração alinhado com Deus. Quando entendemos que o tempo é precioso, passamos a viver uma vida com prioridades corretas. Há coisas importantes para você fazer, mas há coisas prioritárias esperando que você faça. E uma delas é viver tempo de qualidade. Quantos aqui precisam de um tempo de qualidade? Tempo de qualidade com o seu marido, tempo de qualidade com seus filhos, tempo de qualidade consigo mesmo. É incrível que pareça,
Tem uma técnica que nós usamos em consultório que chama técnica do espelho. E aí eu pego o espelho, eu coloco na frente do paciente e falo: o que você vê? Quem que você vê aí? Me diga, fala um pouco dessa pessoa que está à sua frente. Tem pessoas que não conseguem se ver no espelho. Tem pessoas que não têm tempo para olhar para si mesmo. Você já parou para apreciar suas mãos? Eu sei que as mulheres fazem unhas e olham muito as unhas, né? Minha unha está linda. Mas você já parou para olhar para o dedo que recebe a unha? Você já acariciou suas mãos? Já fez carinho nas suas mãos? Para a mulher é mais fácil porque tem inúmeros cremes que passam na pele, são aquelas hidratantes e tal. Mas os homens? Já parou para olhar para os seus braços, para as suas pernas, para os seus pés? Meu pai, ele teve tuberculose em uma das pernas e ele teve que amputar uma perna. E existe a síndrome da perna, qual é o nome, mãe, que dá? Que a pessoa imagina que tem uma perna, fugiu o nome agora. Como é que é, Ricardo? Mesmo fantasma, obrigado. E a pessoa acha que a perna está ali. E meu pai sempre acreditava que a perna dele estava ali. E eu olhava aquele pedaço do membro da perna amputado, e eu imaginava eu daquele estado ali, sem uma perna. Você já imaginou você sem uma perna? Sem uma mão? Eu sou destro. Eu como com a direita, escrevo. Tudo que eu faço com esse braço. Imagina, eu perder esse braço. Então, às vezes eu olho para o espelho, eu passo a mão no meu braço e falo: Senhor, obrigado por esse braço. Eu tento tirar um tempo de qualidade comigo mesmo, olhando para mim. E tem gente que esqueceu de si. Às vezes você olha, a pessoa está muito bem maquiada, muito bem rebocada. A palavra é bem essa mesmo, rebocada. Porque atrás de todo reboque tem um concreto, tem um tijolo velho, tem... Não que você esteja assim nessa situação, mas tem gente que joga maquiagem para esconder da própria realidade. A questão não é ficar velha, é ficar idosa. A questão não é juntar rugas. A questão é como eu me vejo no dia em que eu cheguei nesse estado. Em contrapartida, há mulheres que amam suas rugas, passam maquiagens fraquinhas porque elas amam se ver. Elas não estão preocupadas em fazer botox, em tirar manchas do rosto. Ela sabe que aquela expressão é carregada de muita luta, sabedoria. Não há nada contra quem passa maquiagem, não é isso. Mas, parafraseando, as maquiagens do dia a dia são tentativas de esconder aquilo que eu não quero ver. E aquilo que eu não quero ver é exatamente aquilo que está me adoecendo. É aquilo que está me ferindo, me colocando para baixo, me cansando, me oprimindo, me gerando em mim vários tipos de transtornos psíquicos que eu não sei, vou descobrir daqui a um tempo. Essa semana, eu tenho uma parceira psiquiatra, que é a doutora Karina Klepto. Essa semana que passou, eu mandei 3 pacientes para ela. 3. E os 3 com o mesmo diagnóstico. Depressão, um com depressão leve e ansiedade, o outro com transtorno de ansiedade elevada e o outro com transtorno de pânico. Os 3 tiveram os diagnósticos fechado por mim, fechado pela psiquiatra, sem uma vírgula a mais, sem uma vírgula a menos. E observa a rotina dessas pessoas, é crise no casamento, é crise com os filhos, é crise no trabalho, é diariamente resolvendo conflito, é uma vida intensa em busca de resolver conflito. Eu me lembro, um dos meus pacientes me disse assim: eu acho que eu não tenho isso não.
Eu acho que eu não tenho isso. Eu disse, rapaz, eu queria também achar, mas eu não trabalho com achismo. Eu preciso que você passe para uma avaliação psiquiátrica. E foi batata. Então é importante entender que a vida é breve e aprender a viver melhor, com propósito, com humildade, com gratidão e com muita responsabilidade espiritual. O Senhor quer que você tenha paz, que você viva em paz. Será que está valendo a pena todo esse desgaste emocional, todo esse cansaço, esse peso no final do dia, que não carrega só os músculos, mas carrega a alma? Salomão vai dizer que é melhor deitar com a mão vazia, mas cheia de paz, do que deitar com a mão cheia de coisa, com a alma atormentada de guerra. Então, Salmos 90, versículo 12, é um convite para mim e para você, para sairmos dessa vida automática e começar a viver com intencionalidade e usar cada momento do nosso tempo como oportunidade de crescimento em amor, em paz, em fidelidade, em comunhão com Deus. Muito bem. Então essa é uma introdução sobre os salmos que lemos. Vamos entender um pouquinho o que é o tempo segundo a Bíblia, amém? Biblicamente, o tempo, não é apenas contado por horas e dias. O tempo é um instrumento de Deus para as nossas vidas. O mecânico não tem ferramentas para arrumar o motor de um veículo, uma chave que solta uma roda. O serralheiro não tem um serrote que serra a madeira. Deus também tem os seus instrumentos. O cirurgião não tem o bisturi. O principal instrumento da clínica de Deus é o tempo. É o tempo, Claudio, o tempo. O tempo, Val, é um instrumento que Deus usa. Então Ele quer que você entenda isso essa noite, que o seu tempo não é seu, você só está administrando. Você foi colocado como administrador desse tempo, porque ele não é seu. Você administra ele. Então a Escritura ela apresenta duas dimensões principais de tempo, que nós chamamos de Cronos e Kairos. O Cronos é o tempo cronológico, sequencial, linear e também mensurável. Cronos vem de cronologia, ou melhor, cronologia vem de Cronos, tempo. Dentro do Cronos nós temos o ontem, nós temos o hoje e nós temos o amanhã. Nós podemos dizer assim, quem será o presidente da República em 2030 e lá vai bolinhas? Não sabemos, mas nós podemos já prever o tempo, como será o Brasil daqui 10 anos. Não temos o domínio sobre ele, mas nós temos como dimensionar. Olha, esse carro você financiou em 64 parcelas, então você vai quitar ele daqui X tempo. Cronos. E o Kairos é o tempo oportuno, é o tempo determinado por Deus. É o tempo determinado por Deus em quê? E aí que está. Quando nós falamos tempo de Deus, nós falamos tempo de Deus agir. E muitas vezes Deus não está agindo e vai agir. Muitas vezes Deus deixa o Kairos para que o Cronos se manifeste fluidamente, como um rio que desce água abaixo, assim é o Cronos. Mas no tempo determinado, a água do rio se cessa.
Isso é kairos. O agir de Deus, ele é no tempo de Deus. Eu estou passando por um tempo de provação, tá? Um tempão. É Deus agindo nesse tempo todo. Muitas vezes não é. É Deus inaugurando o tempo e encerrando o tempo. A gente até sabe quando ele inaugura, mas quando ele vai encerrar, não temos ideia. Veja o que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, um texto muito conhecido pela igreja. Eclesiastes 3:1, palavras do rei Salomão, sábio Salomão. Tudo tem seu tempo, para tudo há uma ocasião. Muda para RC para mim, é mais próximo ao original. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso vai nos mostrar que o tempo não é aleatório. Tempo não é aleatório. O tempo, ele é governado por Deus. Volta de novo o texto, por favor. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, não é aleatório. Não é do jeito que eu quero. Já está determinado. Se está determinado, há um governo. Há um poder que determina. Isso é o tempo. Vou explicar um pouquinho sobre o Cronos. Cronos, tempo mensurável. O que é tempo mensurável? Tira aí, pode tirar, filhão. Cronos é um tempo marcado por começo, meio e fim. Quer ver? Gênesis 1:14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos determinados. Isso é Cronos. Deus, ele cria o tempo. O tempo não nasceu do nada. Deus, ele cria o tempo. Ele coloca limite no tempo. Ele coloca o propósito no tempo, o objetivo no tempo. Tempo é a coisa mais cara que eu e você temos. Tempo é a coisa mais rica que eu e você temos. Nesse momento, há muitas pessoas que foram desenganadas pelos médicos, que estão na cama de hospital, o que ela mais deseja, o que ela mais quer é tempo. Algumas receberam diagnósticos dessa forma: você tem só 3 meses de vida. E ela não tem como viver esses 3 meses, porque ela está fraca, doente. Para sair da cama e até o hospital, para o banheiro, ela precisa ser carregada. E você pergunta para essa pessoa: o que você mais quer? Ela diz: tempo. Gostaria de um tempo maior para poder viver. O Cronos é o tempo linear, criado por Deus, e se desenrola. A própria história conta o tempo. Ele é marcado por sequências, duração, limites, passado, presente e futuro. Todos aqui têm uma história, sim ou não? E o que passou, passou. E a falta de compreensão de tempo faz eu carregar coisas que o tempo presente não admite. Mas eu carrego. E é muito interessante o contraste entre depressão e ansiedade, porque depressão
É uma doença que me joga para o passado. A ansiedade me joga para o futuro. Tanto a depressão quanto a ansiedade são dois movimentos psicológicos que me tiram da realidade. Me tira do real, não me faz viver o real. Tanto que pessoas depressivas se remetem ao passado não com alegria, e sim com dor, e muita dor. E os gatilhos mentais são exatamente aquilo que feriram as pessoas. A pessoa que está no momento em ataque depressivo, em fúria depressiva, ela não consegue lembrar de uma vírgula sequer de algo tão maravilhoso que a faça tirar de lá. Ao contrário. É um turbilhão de pensamentos tão terríveis, tão dolorosos, tão dolorosos, tão dolorosos, tão dolorosos, que o único jeito de se livrar dessa dor é o autoextermínio. Por isso, quando a pessoa tenta contra a própria vida, não é porque ela é fraca, é porque ela quer se livrar da dor. Já a ansiedade joga o sujeito para frente, para um futuro que não existe, para um mundo imaginário, ao ponto do coração disparar, a mão suar, as pernas tremer, e ela começa a acreditar que ela vai morrer, que algo ruim está acontecendo, que algo terrível vai acontecer. Duas condições imaginárias, fruto de uma mente cansada, doente, que não entende e não compreende o tempo. Agora eu tiro esses dois cenários de ansiedade e depressão e eu vou para alguém que está vivendo na normalidade de uma saúde adequada. Ele não sofre de ansiedade também nem de depressão, mas ele também vive fora do tempo, sem compreender a verdade do tempo. Qual? Carrega o passado dentro de si, ao ponto de viver o presente. Ao ponto de viver o presente sem entender que as coisas velhas se passaram. E esse passado é mágoas, rancor, decepção, tristeza, falta de confiança. A realidade não condiz com o passado, mas a pessoa carrega. Ela carrega dentro de si. E o que é isso? É a falta de compreensão do tempo. Porque quando você começa a entender o tempo em que você está vivendo, o que mais você quer é se livrar das amarras do passado. Porque o tempo presente não vive do passado. Ele vive do hoje. Ele vive do agora. Ele vive de cada minuto vivido. Então o que faz as pessoas carregar mágoa, tristeza, decepção, o que faz as pessoas carregar um turbilhão de peso na alma é exatamente a falta de compreensão do tempo. E essa noite o Senhor trouxe você aqui para você compreender que é importante que você entenda o tempo, porque o tempo é algo mais rico e maravilhoso, é algo poderoso que Deus lhe deu. E o ser humano vive subestimando Cronos. Por quê? Desafia o próprio tempo. Então, por exemplo, a adolescente que já quer casar, o desempregado que quer se endividar, o recém-formado na faculdade que já quer ter seu nome estampado nos outdoors, como um grande profissional, é subestimar o tempo. É querer atrapalhar o agir do tempo. Tem um ditado que diz: chegou agora e quer sentar na janela. Já ouviu? Amigão, você chegou agora, já quer sentar na janelinha? É subestimar o tempo.
Sabe aquela fruta? Me deram umas mangas esses dias atrás e disseram assim para mim, uma ideia brilhante. Dobra papel nela e bota no forno. Tá? Amadurece rápido. É subestimar o tempo. Ficou ruim pra caramba a manga. Há tempo para amadurecer as coisas. Então, para a gente não subestimar o tempo, nós criamos coisas para acelerar o tempo. E uma das coisas que precisava ser acelerada imediatamente era a comunicação do homem. Eu sou do tempo em que nós mandávamos carta para as pessoas. E se você quisesse comunicar rápido com alguém, você mandava uma carta chamada telegrama. A telegrama era fatal. Você mandava hoje, 5 dias a pessoa recebia. Fantástico, rapidinho. E você queria comunicar com sua avó lá no Nordeste. Você escrevia uma carta. A carta levava 20 dias para chegar. A avó, lenta, levava mais 2 para abrir o envelope. Lia a carta, mais uns 5 dias para escrever uma outra carta para te responder. Em resumo, em 60 dias você tinha a resposta. E estava tudo bem. Não fazia mal para ninguém. Nós vivíamos bem, vivíamos em paz. Não tinha guerra, não tinha conflito, não tinha desespero, ninguém ficava desesperado. Jô Soares, eu disse isso aqui uma vez, Jô Soares incrivelmente falou isso no ano 2000. No ano 2000. Jô Soares disse assim, a tecnologia veio para resolver problemas que até então nós não tínhamos. Nós não tínhamos problema de comunicação. O filho chegava em casa com o caderno anotado. Precisa arrumar a roupa do seu menino que não está rasgada, não sei o quê. Seu menino está desobediente. A mãe fazia o quê? Resolvia o problema. Escrevia um outro bilhete, dava para o filho. O filho ia na escola, entregava para a professora. A professora escrevia um outro bilhete. Quero falar com você, mãe. O filho entregava. O filho é o pombo correio. Hoje a professora manda um zap. A mãe já responde com áudio. A professora está ouvindo o áudio. De repente a mãe está na porta da escola. Hoje é tudo rápido. A velocidade da comunicação. Hoje você manda uma mensagem no zap, a pessoa não responde, você liga. Eu te mandei uma mensagem aí, você não me respondeu. Um desespero. Uma ansiedade. E o que é isso? Se subestimamos o tempo não é para isso. Por que estamos assim? Por que nós estamos vivendo assim? Porque estamos nesse ciclo. E nesse tempo todo a gente vai descobrindo as nossas fragilidades. E a gente descobre o tanto que precisamos de Deus. O tanto que o homem precisa de Deus. A primeira evolução é o tempo. Vamos mexer no tempo. Podia mexer em qualquer outra coisa, mas vamos mexer no tempo. Eu não lembro minha avó fazer pão com fermento. Minha avó foi conhecer o fermento. Ela disse que ela foi conhecer o fermento um dia que meu avô chegou com um saquinho, com uma latinha de fermento. O pão da minha avó eu não sei como crescia. Mas o fermento que ela usava não é esse fermento que nós e você temos. É um fermento que ela mesmo fazia. Era algo estranho lá que acontecia, natural. O fermento da própria massa naturalmente fermentava, levava tempo. Hoje, o pão cresce rápido, os músculos crescem rápido, a árvore cresce rápido, a galinha choca muito mais rápido. Não sei você, mas os ovos que as galinhas dão hoje, tem água dentro dele, parece que é ovo artificial. As carnes dos frangos são cheias de água, são carnes fracas. Os carros que fabricam hoje são carros que se você der um sopro ele amassa sozinho. O que o homem fez? O homem mexeu no tempo, o homem acelerou o tempo, tudo é mais rápido. Você entra no McDonald's para comer um lanche, dá um desespero, você quer sair de lá rapidinho. Porque o fast food foi desenvolvido, se você não estudou sobre isso, estude. O fast food foi desenvolvido para você pegar o seu lanche e vazar logo, correr.
Não é de ficar lá dentro. Tenta comer tranquilamente dentro de um McDonald's. Quando você menos pensar, você está mastigando rápido. Tudo que acontece lá dentro foi neurologicamente pensado. As cores, a roupa dos atendentes, o jeito da mesa, a cadeira travada no chão. Tudo ali dentro foi desenvolvido para que você coma rápido e corra. Por isso que é fast food. Coma rápido, voa e corra. Tudo rápido. E eu fico vendo, eu vou fazer um lanche para as meninas em casa, eu levo 1 hora no lanche. Frito hambúrguer, eu derreto o queijo, frito o ovo, separo o ovo. E toda aquela engenharia, elas ficam olhando, igual aqueles cachorrinhos meus, ficam babando assim. O senhor vai terminar que horas esse lanche? O estômago, e a Jonathan tem uma sucuri. Quando canta aquela música que ruja o leão, é o estômago da Roberta. E está tudo bem, aquele momento de família. Você vai no McDonald's, irmãos, 5 minutos, 2 minutos. E está tudo bem, é isso que a gente quer rápido, coisa rápida. O homem mexeu no tempo. Antigamente, não esquece que eu vou dizer, porque tem crianças aqui, não dá para falar. Pula. Vamos falar do Kairos. Amém? Vocês entenderam até aqui? Amém? Amém. Kairos é o tempo soberano da ação de Deus. Veja o Kairos. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Kairos é tempo qualitativo, é momento decisivo em que Deus intervém na história da humanidade. Veja ali, mas vindo a plenitude do tempo, ou seja, chegou o tempo. Agora é a hora. E ele manda o seu Filho Jesus Cristo para intervir na história da humanidade. Abre-se então um divisor de águas. Todos esperando o Messias, o libertador de Israel, que viria sentado sobre um grande cavalo branco, sobre véus, sobre coroas, andando sobre caminhos de ouro, o homem poderoso, o homem rico, forte, de uma família nobre. E vem Jesus sentadinho num jumentinho, sobre os balanços das palmeiras, aclamado pelos pobres, pelos humildes, pelos simples. Hosana, a hora vem, Senhor Jesus. E esse homem veio, o Deus encarnado, na plenitude do tempo, na hora certa, no momento certo, para mudar a história da humanidade. Isso é Kairos. Kairos não se mede. Kairos se discerne espiritualmente. Não dá para medir Kairos. Não dá para pegar uma regra e dizer, o tempo de Deus é esse aqui, olha aqui, o tempo de Deus. Não. O tempo de Deus se discerne espiritualmente. É o tempo do cumprimento, é o tempo da revelação de Deus, da decisão da graça. É o tempo que Deus fala, agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer. O Kairos de Deus está ligado à escatologia, e nós não sabemos quando. Mas haverá um dia que os céus irá se abrir e a igreja irá subir. E isso é Kairos. Enquanto o Cronos mede o tempo, o Kairos dá sentido para o tempo. Eu queria tentar entender um pouco mais o meu tempo. Ora, fala com Deus, peça para Ele contar para você como tem sido o seu tempo, o que você tem feito com o seu tempo. Vivemos no Cronos, mas somos chamados para discernir o Kairos. Você está aqui, você que me assiste em casa,
Todos nós somos convidados diariamente para discernirmos o Cronos, ou melhor, o Kairos. Vivemos o Cronos, mas o discernimento está na busca do Kairos. É o tempo de Deus que você precisa descobrir. Porque uma vez eu descobrindo o tempo de Deus, eu vivo o meu tempo sem ansiedade, sem desespero. Eu vivo o meu tempo tranquilo e em paz, com qualidade. Mas quando eu não conheço o Kairos de Deus, eu vou viver 100% Cronos. Então eu estou sujeito a tudo que o Cronos, a tudo que esse tempo tem oferecido. Crise em cima de crise, problema em cima de problema, passar uma vida toda resolvendo problema. O tempo pertence a Deus. Salmos 90, versículo 2. O mesmo capítulo, só que agora um versículo antes. Moisés diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. O que ele está dizendo aqui? Antes que a terra surgisse, antes que os mares aparecessem, antes que houvesse o firmamento, céus e terra, tu, de eternidade em eternidade, tu és Deus, tu existes. Ele é dono do tempo, Ele está no tempo e fora do tempo. O tempo pertence ao Senhor. Então eu pergunto novamente: o que você tem feito com esse tempo? Como você está tratando o seu tempo? Não deixe para refletir sobre isso quando você cair numa cama de hospital. Está repreendido em nome de Jesus. Não deixe para pensar sobre isso, amarrado em um leito de hospital, com cheios de fio e seringas enfiado em você. E não precisamos nem ir longe. Basta uma coluna travada. O sujeito já não consegue levantar da cama. E você pode procurar o Ricardo, você pode procurar a Fernanda, você pode procurar todos os fisioterapeutas. A resposta vai ser essa aqui, ó. Nesse caso, você vai ter que ficar repousando. É repouso completo, total. E é nessa hora que você então decide pensar sobre o tempo. Aí, meu filho, é uma perda de tempo tamanha. O erro humano é viver como se o tempo fosse nosso, quando na verdade somos administradores do tempo e não dono do tempo. O tempo que você tem, Deus te deu para você administrar. E você está administrando como? Como? Eu vejo aqui na saída do culto um desespero, as pessoas desesperadas para ir embora. Que tempo louco é esse? O que faz uma pessoa vir numa igreja, não conseguir ficar 2 horas com o bumbum sentado numa cadeira e já desesperado para ir embora? Que desespero é esse? Se funciona essa dinâmica aqui na igreja, funciona essa dinâmica em todos os lugares. É no trabalho, é em casa com os filhos, é a comida. Pode perceber aí, toda mulher sabe disso. Quando você pega para cozinhar e você está em paz, está tranquila, está calma, está num dia bom, a comida sai maravilhosa. Não sai ou não? Sim ou não? Você, por quê? Por quê? Porque você começa a detectar, prestar mais atenção no cheiro. Ai, que gostoso, está ótimo esse feijão. No sabor. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais de amor. Vai lá, pega o sazon. A Cláudia, quando ela fala assim, a pastora Cláudia, eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de amor. Ela pega a mão do Ricardo e bota assim e tira. Esse casalzinho 20. Louvado seja Deus. Mas e aí, mulheres? Estou certo? Não é assim? Quando vocês estão bem, a comidinha sai até melhor. E nós sentimos ou não, Ricardão?
sentimos, hein, Wilson? Nossa, tá diferente a comida hoje. Eu já estava mais tranquila, fiz com mais calma. Agora, quando a mulher está naqueles dias, está chateada, está triste, está revoltada, sei lá, qualquer coisa, é igual missime hoje, irmão. Aparece tudo, arroz, feijão, carne, bife, tudo. Ali, ó. Ô mãe, essa carne está com sal, põe sal. Está com sal? Está reclamando? Põe sal. Na próxima você cozinha. Fala, misericórdia. Se você conhece alguma mãe assim... Meu Deus. Deus é o Criador do tempo. Antes que o tempo existisse, Ele já era. Portanto, Deus não está limitado ao tempo. O tempo está sujeito a Deus. E nossa vida acontece dentro do tempo que Deus estabeleceu para nós. Há um tempo estabelecido por Deus para mim e para você. A nossa vida acontece dentro desse tempo. Não é você que estabelece o tempo, foi Ele que estabeleceu o tempo. Então esse argumento, faço o que eu quero da minha vida nesse tempo, é desperdício de vida em um tempo vivo. O tempo pertence a Deus. E agora veja as ações de Deus no tempo. Nós lemos Gênesis. Vamos lá então, rapidinho. Criação, Gênesis 1, ação de Deus no tempo. Criação, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois que Ele cria, depois que tudo acontece, Ele chama um povo. Gênesis 12, 1 e 2. Ele chama um povo. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ou seja, Ele cria, Ele chama um povo. Passa o tempo, esse povo se torna escravo no Egito. Deus agora entra com a libertação desse povo. Êxodo capítulo 3, versículo 7 a 8. Veja Deus libertando o povo que Ele chamou. E diz o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios. Deus liberta Israel, ou seja, a nação dele, das mãos do Egito. 4 pontos. Agora Deus revela a sua vontade a esse povo. Gênesis capítulo 20, versículo 1 e 3. Então Deus cria, Deus chama, Deus liberta, agora Deus revela a sua vontade. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Versículo 2. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, a minha irmã enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Agora, Deus porém veio a Abimeleque em sonhos à noite e disse, eis que é morto. Não tem nada a ver esse texto, tira esse texto. Tá. Não tem nada a ver. Eu notei errado. Deus revela a sua vontade, é isso mesmo, é ao vivo, irmão. Ô louco, bicho, é ao vivo. Nossa Deus. Deus revela a sua vontade. Como? Então falou Deus todas estas coisas. Deus revela a sua vontade, Deus promete o Messias, Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. Então Deus no tempo, cria o homem, chama o povo, liberta o povo, revela a sua vontade, promete o Messias. O Messias vem e encarna, João capítulo 1, versículo 14. João 1,14, aqui comigo na tela, por favor. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus veio, habitou entre nós. Então voltando um pouquinho, rapidinho. Deus cria, Deus chama, Deus liberta, Deus revela a sua vontade, Deus promete o Messias, Deus se encarna e Deus traz redenção. Romanos 5,8. Romanos 5,8. Mas o Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, quando Cristo morre por nós, sendo a nós pecadores. Ou seja, o verbo se encarna, agora ele morre. É Deus agindo no tempo. E dentro do tempo, Apocalipse 21,5, Deus nos dá a chance de nos tornarmos nova criatura. Deus faz tudo novo.
Eu que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. O que é isso, pastor? É a ação de Deus no tempo. Deus não fica parado, Ele trabalha. Jesus foi questionado: quando é que vai se consumir a obra? Como é que vai parar tudo isso? Ele fala assim: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Deus tem agido no tempo. Deus tem trabalhado no tempo. Deus é no tempo e também é fora do tempo. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Aleluia. E esta é uma das verdades mais profundas da teologia bíblica. Fora do tempo, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é soberano. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é soberano. Dentro do tempo, Deus se relaciona conosco. Ele age em nosso favor. Ele não esqueceu de você, não? Não. Eu já falei aqui várias vezes, outros pastores também falaram. Deus não é indiferente aos nossos problemas, às nossas dores. Mas dentro do tempo, a única coisa que Ele espera é que você se relacione com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer usar o tempo. Deus quer relacionamento. Deus quer intimidade. O passado, o presente e o futuro estão diante de Deus. Nada foge do seu contrário, do seu controle. A minha história, a sua história está segura na mão de Deus. Quando eu digo o meu tempo, é o tempo do Senhor. Então, o nosso tempo humano, ele precisa ter responsabilidade espiritual com o dono do tempo. Quando eu estabeleço uma aliança com Deus, eu tenho a obrigação de prestar conta do meu tempo a esse Deus. E eu faço isso como? Nas minhas orações, nos meus momentos particulares com Deus, eu e Ele, no culto público. O tempo humano como responsabilidade espiritual. Se o tempo pertence a Deus, então nós prestaremos conta a Deus de tudo aquilo que nós fazemos no tempo. Se o tempo pertence a Deus, então nós prestaremos conta de tudo aquilo que fazemos no tempo para Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios 5, 15. 15 e 16. Portanto, vede, pode jogar NVI agora. Tenham cuidado com sua maneira de viver. Tenham cuidado com sua maneira de viver. Que não seja como os insensatos, mas como os sábios. Versículo 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Agora veja o versículo, esse mesmo, só até aí. Aproveitando bem cada oportunidade. O que você tem feito com o seu tempo? Você tem investido no reino de Deus ou tem desperdiçado o seu tempo com futilidades? O que você tem feito com o seu tempo? Tem feito escolhas espirituais para o seu tempo? Tic-tac, o relógio está correndo. O relógio está correndo. O relógio corre. Mas escute, a responsabilidade espiritual permanece.
Eu vou repetir. O relógio corre, mas a responsabilidade espiritual permanece. O que você tem feito com o teu tempo? Nós não administramos apenas agendas, nós administramos dons. Deus te deu dom, o que você tem feito com eles? Se os nossos filhos têm muito para dizer sobre nós, se a nossa esposa, os nossos maridos, as nossas mães e irmãos têm muito para dizer sobre nós, imagine Deus que nos criou e nos chamou fora do nosso tempo. O que Ele sabe de nós? Há coisas que Sueli não sabe sobre mim e eu não sei sobre Sueli. Mas Deus sabe. Há coisas que eu não sei sobre você, que ninguém mais sabe a não ser você mesmo, mas Deus sabe além de você. Não há um homem ou uma mulher aqui que fuja de Deus. Cada minuto do seu tempo, o salmista diz que antes mesmo de uma palavra vir à minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer. Então, no seu tempo, o seu tempo será cobrado de você. Um dia será cobrado de você. Eu não acredito nisso. Tá bom, é direito seu não acreditar. Mas será cobrado de você. Por isso que Paulo vai dizer, portanto, seja prudente. Aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele está dizendo, essas oportunidades são oportunidades de termos responsabilidades espirituais diante de Deus que é dono do tempo. Ele não chama pessoas para um movimento de alienação religiosa, ele chama pessoas para um despertamento espiritual. Carregar o passado, carregar ódio, carregar intriga, não viver tempo de qualidade. Passa o dia, passa as horas, passa o tempo. Tem gente que resolve o problema dormindo. A mulher tem que cutucar o marido que está lá. Não, você tem que pagar o boleto. Você chamou o rapaz lá para lá. Ele está falando da empresa, do chefe, dormindo. Alguém já viu gente assim? Eu já. Não, amanhã eu tenho que pegar a passagem. Você comprou a passagem do ônibus? Gente do céu. É isso mesmo? É esses sonhos que você quer ter? Eu ficaria muito feliz em escutar minha esposa dizendo assim de madrugada. Amém, Senhor. Sim, estou aqui, pode falar. O William? Ele tem algumas coisas para resolver mesmo, Senhor. Ajuda ele. Aleluia, obrigado, Jesus. Eu sei que eu sou linda. Obrigado, Deus, amém. Ou seja, até sonhando, essa mulher sonha que está no céu, está com Deus, está com Jesus. O que é que perturba a nossa mente, a nossa alma? O relógio está correndo. Então tenha consciência do seu tempo. Não negligencie, pode vir aqui, meninos, não negligencie o espiritual. Tenha consciência. Tenha consciência. Hebreus 2:3. Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciamos tão grave salvação, tão grande salvação? E essa salvação, primeiramente, anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada por aqueles que nos ouviram, que a ouviram. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Não negligencie a relação que você tem com Deus. Não negligencie o tempo que você separou para Deus. Na atmosfera espiritual, cultuar a Deus é assumir a sua responsabilidade com Deus. Vir aos cultos
E estar presente aqui com o propósito de cultuar a Deus é priorizar o reino. Porque se eu trato o culto com prioridade, eu trato Deus lá fora com prioridade. O pai que ama o filho dentro de casa é o mesmo pai que ama o filho na rua, com os amigos, na roda de conversa. Ele tem prazer de falar do filho, ele fala com orgulho do filho, fala com orgulho da esposa e da família. Porque ele carrega aquilo com ele para fora, ele não é só aquilo dentro de casa. Negligenciar as coisas espirituais é ser crente somente aqui. Mas o Senhor chama você para ser em todo o tempo, aqui e fora daqui. Mas entendendo que aqui há um propósito. E o propósito é que Ele seja honrado através da sua vida, através do seu tempo. O tempo em que você fica sentado aqui, ouvindo a palavra sendo ministrada, cantando louvores, abraçando o teu irmão. O tempo em que você semeia, oferta, os seus dízimos, as suas ofertas, os seus recursos. Então você está devolvendo a Deus aquilo que é do próprio Deus. Você pega a sua semana que tem 7 dias e você tira uma porção do tempo e fala: esse tempo eu vou devolver a Deus. E você então decide cultuar a Deus nesse tempo. Você pega uma porção do seu dinheiro e diz: esse tempo, esse pedaço de dinheiro eu vou devolver a Deus. Então você decide cultuar a Deus com esse pedaço do seu dinheiro. Você pega o seu esforço, você fala: eu vou cuidar da obra, vou servir a obra. Então você pega todo o seu tempo, um pedaço do seu esforço e diz: eu vou cultuar a Deus com esse tempo. Mas quando eu não faço nada disso, eu estou negligenciando o que o autor dos Hebreus diz. Mas ele traz uma sentença, ele diz: como escaparemos? Então quem negligencia não vai escapar, uma hora a conta vem. Isso não é uma ameaça, isso é bíblico. Uma hora a conta chega. Então não perca tempo. Sirva ao Senhor a tua casa, você a sua casa. Josué foi confrontado e Josué disse: hoje nós separaremos quem é de Deus e quem não é. Escolha hoje a quem vocês querem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus quer o seu tempo. Deus está pedindo para que você deixe Ele trabalhar no seu tempo. O seu tempo, entre aspas, é dele, não é seu. Ele quer o seu tempo de qualidade. Ele não quer o resto da sua oração, Ele quer a sua oração. Ele não quer o resto do seu recurso, Ele quer o seu recurso. Ele não quer o resto do seu tempo, Ele quer o seu tempo. Ele não quer o resto da sua atenção, Ele quer a sua atenção. Olha aqui para mim. Não negligencie o tempo. Não negligencie o que Deus deu de melhor para você dentro desse tempo, que é a salvação. Jesus morreu na cruz por você, para levar você para um lugar que está fora do tempo, que é a eternidade. E para chegar lá eu tenho que viver bem nesse tempo, bem comigo mesmo. Eu tenho que estar em paz comigo mesmo. E o salmista diz: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, ficaria em paz, porque Tu és o meu Deus, o meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o meu Deus. Ele continua dizendo no Salmo 91: 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Ou seja, está um mundo caótico, mas eu continuo firme. Crise em cima de crise, choro em cima de choro, briga, ódio, rancor, divórcio, separação, briga via de fato, briga de sair no tapa, briga, sabe, egoísmo, muito egoísmo, avareza, ganância, tudo isso o homem tem desfrutado no tempo. E eu te pergunto: precisa isso? Vale a pena isso? Todo esse sofrimento não vale a pena. Não vale a pena. Se concede com Deus hoje no tempo. Diga: Senhor, se eu estou negligenciando o meu tempo, eu te peço perdão. Eu te peço perdão, Senhor. Perdoa-me se eu tenho vivido o meu tempo de qualquer jeito, de qualquer forma.
se eu não tenho priorizado o Senhor no tempo. Ensina-me a viver melhor, ensina-me a viver em paz nesse tempo, ensina-me a administrar o tempo que o Senhor me deu com qualidade, com saúde. Me ensina a discernir a tua vontade, ensina-me a discernir o teu Kairos. Amém, amém. Se coloque de pé aplaudindo o Senhor Jesus. Aleluia.